TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje a gente vai dar sequência a essa série de programas que estamos realizando, conversando com deputados estaduais, inclusive deputados que estão estreando aqui na Assembleia Legislativa. É uma oportunidade para que você, telespectador do Questão de Ordem aqui da TV Assembleia, possa conhecer um pouco mais da trajetória destes novos deputados estaduais, do que eles pensam, não é? Que projetos eles trazem para a Assembleia, que compromissos, não é, eles assumiram e vão assumir ao longo dos próximos 4 anos como um dos 46 representantes do povo do Ceará aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O meu convidado hoje, ele já tem uma trajetória política, mas ele vai estrear num parlamento eleito que foi como deputado estadual, o primeiro deputado do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Ele foi eleito nas eleições de outubro do ano passado com 59.887 votos, pela primeira vez para um mandato político, não só, ele não estreia só como deputado, ele estreia com um mandato popular conseguido nas urnas. É o primeiro deputado do PSOL na Assembleia Legislativa. Ele já foi candidato a governador do Ceará em 2006, foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2008 e 2012, e nas eleições de 2010 ele foi candidato a deputado federal, obtendo 114 mil votos. Foi o segundo deputado federal mais votado de Fortaleza, e ficou entre os 10 mais votados de todo o estado do Ceará. Mesmo assim, não entrou, não foi deputado, por conta do quociente eleitoral, que é exatamente aquela soma, aquela conta matemática que os partidos precisam somar ou coligações para fazer cadeiras nos parlamentos, seja aqui na Assembleia, seja na Câmara Federal, porque são eleições proporcionais. Então, mesmo com 114 mil votos em 2010, ele não foi deputado federal. Agora, o povo do Ceará o colocou aqui na Assembleia Legislativa. Recebo aqui o deputado Renato Roseno, é o meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem. Ele ingressou na política partidária em 1990, foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, saiu do PT em 2005, dentro daquele processo nacional de discussão de deputados, inclusive de parlamentares, que romperam com algumas posições do PT no âmbito já do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses parlamentares fundaram um partido, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que agora tem o seu primeiro representante aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Renato Roseno é o meu convidado hoje aqui no Questão de Ordem. Ele é advogado, graduado em 93 pela Universidade Federal do Ceará, tem uma trajetória em defesa dos direitos humanos, foi chefe de gabinete do então deputado João Alfredo, assumiu a coordenação do SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e ao longo do tempo ele tem acumulado experiências e conhecimentos nessa área da infância e da adolescência. Inclusive, semana passada, ele foi convidado pelo UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, para falar da experiência brasileira com o Estatuto da Criança e do Adolescente lá no México. A gente vai até falar sobre essa viagem do deputado e desse encontro que versou sobre o ECA, que inclusive é objeto de muita polêmica aqui no Brasil, com o envolvimento de jovens e adolescentes em crimes violentos. Isso está gerando uma série de discussão, redução de maioridade penal. É um dos temas, inclusive, que o deputado traz aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É com o deputado Renato Roseno, do nosso programa. Você participa a partir de agora pelo nosso endereço eletrônico. Através dele você se comunica com a nossa produção e você, evidentemente, pode sugerir temas, não é? Você já sabe, você sugere temas, você pode sugerir, inclusive, nome de pessoas que você pode sugerir para que a gente possa fazer entrevistas, debates aqui nesse espaço democrático da TV Assembleia. Mande a sua comunicação, ela será sempre muito bem recebida pela nossa produção. Deputado, boa noite, prazer recebê-lo, Renato Roseno, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Deputado, vamos começar por essa viagem. O senhor passou 2 dias na cidade do México, domingo, dia 8, segunda, dia 9, participou como palestrante de um fórum
sobre a implementação da Lei Geral dos Direitos da Criança e Adolescente do México, que foi promulgada em dezembro de 2014. E o senhor foi a convite do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Criança. Como é que foi esse debate? E o senhor, inclusive, tem já uma trajetória de experiência. O senhor já foi à Argentina, o Chile, Peru, Holanda, Cuba, Suécia, Suíça, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, sempre participando de eventos, dando palestras sobre a experiência brasileira e trocando experiência. O que é que nós temos em comum? O que é que a gente tem que aprender? Eu queria que o senhor fizesse uma síntese, inclusive, desses debates que o senhor participou lá no México. Foi isso? Obrigado, boa noite. Prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Na verdade, a experiência brasileira ela tem pontos positivos e negativos em relação à expansão de direitos, ao reconhecimento de direitos. Acho que, em resumo, nós somos uma sociedade que tem um marco importante que é a década de 80. Ou seja, quando a sociedade brasileira ela vence a ditadura civil-militar, civil-empresarial-militar, ela toma consciência de que de um novo projeto político, que para ter esse projeto político era necessário avançar na constitucionalização de direitos, mas, sobretudo, na mobilização da sociedade para isso. Então, saúde, educação, assistência social, direitos da infância, direitos do idoso, direitos de mulheres, ou seja, vários sujeitos sociais ocupam as ruas e vão fazer um bom combate político a partir da década de 80 para terem os seus direitos reconhecidos como um primeiro passo. Eu acho que é bom pensar que o direito reconhecido ele mas é muito importante, mas ele é um primeiro passo. O passo seguinte é como é que tira o direito reconhecido para o direito promovido e o direito garantido. Portanto, o reconhecimento que se dá na Constituição, que se dá na lei, foi um passo muito importante. Talvez seja o melhor da nossa experiência, foi a luta do reconhecimento. Uma sociedade que tinha à altura uma densidade democrática, que eu reputo até maior do que a densidade democrática que tem hoje. Você tem ideia, Renato, o processo chamado Criança Constituinte, ou Criança Prioridade Nacional, ele firmou uma emenda popular com mais de 1,5 milhão de assinaturas. Porque as pessoas tinham consciência, aí entra o meu segundo comentário, as pessoas tinham consciência de que esse país só pode ser justo e democrático se couberem todos. E para caberem todos é necessário que caibam aqueles que historicamente são muito oprimidos. As mulheres, os idosos, as crianças e adolescentes, entre outros, gays e lésbicas, negros, pessoas com deficiência. Ou seja, quando a gente fala de direitos, a gente tem que estar falando de direitos gerais, mas também estamos falando de direitos especiais. Porque você vive a sua vida a partir do seu lugar de classe. Faz toda a diferença nessa sociedade, nascer pobre ou nascer rico. Faz toda a diferença nessa sociedade, do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, até a cor da sua pele. O racismo é uma herança perversa ainda entre nós, desde a escravidão negra. Na nossa sociedade faz toda a diferença, do ponto de vista da fruição da cidade, por exemplo, se você é cadeirante ou não é, se você tem uma deficiência física ou não tem. Portanto, os direitos eles devem ser gerais, mas devem haver também direitos especiais, que contemplem, sobretudo, essas especificidades. Aí entra a terceira questão. No caso do direito da infância, houve um correto reconhecimento. Então, a Constituição em 88, com o artigo 227, que não foi escrito pelos deputados, mas foi escrito pela sociedade, pela emenda Criança Constituinte, e depois, em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completa 25 anos. Que ele é muito mal compreendido, mas, na verdade, se eu perguntar para você, que está nos assistindo agora, você vai concordar que todos têm que ter direito à saúde, todos têm que ter direito à educação, todos têm que ter direito à proteção, que não podem ser violentados sexualmente, não podem ser torturados, não podem ser mortos. Portanto, é uma lei que ela lança princípios, diferentemente das leis anteriores, que não reconheciam crianças como sujeitos, mas como meros objetos. E aí também é necessário pensar qual é a oferta que nós fazemos para a infância e a adolescência, para que ela seja, de fato, não só um projeto de futuro, mas um exercício de presente. Porque se nós queremos modificar o Brasil para uma sociedade melhor, nós temos que ofertar acesso universal de boa qualidade na educação, na saúde. Isso já existe, né? Acesso da educação já existe. O acesso universal à educação de qualidade, não. A educação pública e gratuita. Não, a educação, nós ampliamos o acesso na década de 90, mas nós ainda temos o desafio da qualidade. Ou seja, nós temos ainda um enorme analfabetismo funcional.
Esse grande número de zeros na redação do Enem, por exemplo, eu digo assim, isso não é culpa daqueles que estiveram em escolas que, lamentavelmente, não conseguiram ofertar escolarização de boa qualidade. Então, porque para nós o direito à educação ele tem 3 conteúdos: acesso universal, condição de permanência e qualidade. Aí o Brasil tem que rever até currículos, inclusive, tem um bocado de distorções aí. A escola não é interessante, tem um bocado de questões. Não, a escola não tem sido interessante para professores e alunos. Estou dando aqui um exemplo. Então, às vezes a gente olha a infância, sobretudo a adolescência, sobretudo a adolescência urbana, e aí elege, às vezes, o adolescente urbano da periferia como um inimigo da sociedade, como se ele fosse o grande perigo da sociedade, e não compreende toda a lógica, às vezes, de omissões históricas, que, obviamente, têm que ser respondidas com iniciativas de curto e de longo prazo. Por exemplo, por que o Estado que chega na periferia, primeiro é o Estado-polícia? Por que a gente não pensa na ampliação, de fato, das ofertas de investimentos, de políticas sociais? Eu vou dar um dado. Tem algumas cidades aqui no Brasil que eu conheço essa experiência. Estão chegando CUCAS, estão chegando UPAs, estão chegando Escola de Tempo Integral, quer dizer... O Estado, quando o Brizola foi governador do Rio em 82, ele espalhou 500 CIEPs no Rio de Janeiro, nas comunidades pobres. Nós estamos chegando atrasados. Sim. Nós estamos chegando atrasados. Eu queria só fazer um corte, do desculpa interromper, quando o senhor diz que a criança é eleita, o adolescente, aliás, é eleito como o grande vilão, etc., como o grande culpado, etc., eu queria dar um corte. Na verdade, há uma discussão hoje sobre a violência, porque é bem verdade que a sociedade tem que caber todos, mas a sociedade também tem que proteger a vida. De todos. De todos. E para nós... O envolvimento de jovens em crimes violentos está exigindo uma posição não generalizada contra o jovem indicitamento, mas contra alguns casos de jovens que, ao longo do tempo, se perderam no meio do caminho. Isso não pode ser uma lógica generalista para os demais. Mas tem alguns pontos fora da curva se a gente aplicar... que o Estatuto não responde mais. Essa é uma discussão que se tem hoje. Não, se a gente aplicar a lei que nós temos, já é um bom começo. Não é modificar a lei, porque tem um certo populismo no Brasil que, como ele não dá uma resposta complexa, de qualidade, a um problema complexo, ele apela para o mais fácil. E o apelo mais fácil é o que a gente chama de inflação legislativa, resolve com um projeto de lei. Se fosse resolver com edição de novas leis, não, esse problema já estava resolvido. Então não é um problema de edição de lei. Mas também não resolve. Não, mas a questão é o seguinte, nós temos um sistema de responsabilização que começa aos 12 anos. Você falou, todos esses países que você citou, eles têm um sistema de responsabilização, alguns começam com 14, o nosso sistema de responsabilização começa com 12. A responsabilização no Brasil ela começa com 12, que é a chamada responsabilização especial, de 12 a 18, que prevê um conjunto de medidas. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa esse adolescente, quando comete ato infracional, primeiro, tem que saber quem ele é. Né? O que aconteceu com ele antes? Qual é a sua trajetória de vida? Por que isso aconteceu? Segundo, necessário ver qual é a oferta de projetos de prevenção, de iniciativas de prevenção, para que ele não seja capturado, por exemplo, pelo varejo da droga. Porque hoje a população carcerária brasileira... Foi, né? Não, peraí, eu vou chegar aí. Normalmente a população carcerária homicida, esse é um problema. Né? A população carcerária brasileira é a terceira do mundo. Já temos 560 mil encarcerados, dos quais metade são jovens, entre 18 e 28 anos. Então, não é que se prende pouco no Brasil. O Brasil explodiu na América Latina o número de prisões e o número de aprisionados. E isso fez com que nós nos tornássemos também uma sociedade mais violenta. Então tem algo muito errado. Pronto, é isso que eu ia dizer. Quarto. Muito errado. Quarto, na verdade. Nós hoje não enxergamos a grande tragédia brasileira, que é o extermínio da juventude negra pobre na periferia urbana. São 53 mil assassinatos ano. O estado do Ceará é o terceiro em assassinatos de jovens hoje no Brasil. Está aí o mapa da violência feito pelo professor Júlio Jacobo, que diz isso. Aí entra o que eu queria levar à reflexão dos nossos telespectadores. É muito importante refletir que esse problema é complexo e a saída não é uma saída de curtíssimo prazo. Eu vou dar exemplos concretos de como é que a gente pode, como é que alguns territórios no Brasil e no mundo conseguiram reduzir a letalidade de jovens e também a violência provocada por jovens. Por exemplo, algumas cidades ocupam as praças
né, que são muitas vezes locais de conflito a partir da noite, por exemplo. Capitais aqui no Brasil, elas reduziram conflitos que se dão no espaço público ofertando esporte, cultura, lazer. Nova York fez isso. Não, várias cidades. Medellín, Bogotá, a Zona Sul de São Paulo, por exemplo, Manaus, só para citar aqui exemplos dentro da América Latina que a gente às vezes olha para fora e a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, você com iniciativas baratas, de oferta de esporte, cultura, lazer, você conseguiu maior adesão ao sistema escolar, redução de conflito, redução de letalidade. Isso é muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais digno do que simplesmente você apostar que o conflito está instalado, que você vai chegar lá para o estado do camburão. Quinto, que para mim esse ponto é fundamental. Nós temos que, de fato, né, trazer essa juventude à participação. A juventude que ocupou, por exemplo, as ruas em 2013, eu fui àquelas manifestações, eu prestava atenção, eram jovens, adolescentes, uma minoria, mas na verdade a maioria era de jovens, que não se via ouvido e representado nas atuais políticas, e o cartaz que mais se via era o Não Me Representa. Eu ficava pensando, mas esse é um recado muito, muito claro, né, às instituições, ao Estado, que de fato essa juventude não se vê representada e que para que nós consigamos, né, chegar a ter um outro projeto para esta juventude, será com esta juventude. Portanto, é necessário que as instituições se abram para fazer a escuta também dessa adolescência, dessa juventude. E por fim, Renato, acho que me parece que é muito importante que a gente tenha uma ética de solidariedade. Dizer o seguinte, olha, nós não estamos defendendo, né, nada, digamos, que represente manutenção de injustiça, dor e sofrimento. Nós somos contra qualquer violência. Nós somos contra, se alguém perdeu, né, um familiar num assassinato, isso é uma tragédia pessoal que é inenarrável. Inenarrável. Mas o que nós estamos aqui pensando é que modelo de sociedade nós queremos ser. Nós hoje somos a terceira população carcerária. O que a gente vai ser em 2020? O que a gente vai ser em 2040, 2050? É você que tem filhos jovens. Eu concordo com o senhor que todas essas políticas que o senhor falou aí, que não são feitas, precisam ser feitas, mas há hoje uma realidade, é o seguinte, é a falta de punição e mais que isso, uma sinalização de impunidade que se dá para... Não é o todo. Deixa eu corrigir eu disse aqui ao isso. senhor, é um ponto fora da curva. São pontos fora da curva que, infelizmente, e aí foi uma omissão nossa, uma omissão da sociedade, uma omissão do Estado, foram. Mas, infelizmente, esses pontos fora da curva estão praticamente na casa do sem jeito. São jovens, porque eu não acredito mais em socialização de um jovem, como eu conversei aqui com o juiz Clístenes, de 17 anos, que tem 3 homicídios, 4 homicídios nas costas. Um jovem deste, ele já se perdeu, culpa da sociedade, mas neste caso, o estatuto não resolve mais. Não, resolve. Esse é que é o problema. Resolve, veja só. Pronto, aí que eu chego assim. Primeiro, assim, eu queria trazer alguns dados para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Hoje nós temos 20 mil adolescentes em conflito com a lei privada de liberdade e 80 mil em medida socioeducativa do chamado meio aberto. Se nós aplicarmos bem a medida de meio aberto, né, reduz a reincidência. Isso tem dado comprovado, assim, não é bravata, não é coisa da minha cabeça. Não é dado comprovado. O meio aberto é o seguinte, ele vai ser acompanhado, etc. O meio aberto é a liberdade assistida, né, que a não acontece. Pronto, aí entra aí. Pronto. O grande problema é o seguinte, a gente pensa que o problema é na lei. Se a gente aplica bem a lei que tem, nós já resolvemos uma boa parte dos problemas. Aí entra a violência letal que você leva. Você levanta com relação a alguns desses jovens. São exceções. Nós temos hoje um grande número de privados de liberdade. E qual é o problema? Exatamente porque a privação da liberdade ela deveria ser o espaço em que, com acompanhamento durante e acompanhamento a posteriori, é o que está na lei. O acompanhamento não é só durante, o acompanhamento é também a posteriori, que é o do egresso. E outro elemento que está na lei, que inclusive está na lei do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo, né, 12.594, que o acompanhamento ele também tem que ser familiar. A grande questão é o seguinte, é que nós achamos que
a resposta exclusivamente é a resposta da privação da liberdade. Quando a privação sozinha, desacompanhada de outras medidas, ela só gera mais violência. Agora, deixa eu só fazer mais um comentário. A sensação, que você falou, a impunidade. A sensação da impunidade. Pronto. Na verdade, os dados, eu me especializo nisso, os dados apresentam exatamente o contrário. Como o processo socioeducativo é um processo mais rápido, mais simples, ele é mais célere. Ele dura 7 a 8 meses. Por isso, inclusive, que a curva de sanção ela é muito maior do que a curva de adultos. Se você compara um ato cometido por um adolescente, a chance desse adolescente ser sancionado é infinitamente maior do que a chance do adulto ser sancionado. Porque o processo penal do adulto ele tem um conjunto de mecanismos de procrastinação, chicanas jurídicas. Aqui não estamos fazendo um juridiquês, mas dizer o seguinte, que há um conjunto. Agora, eu também nem faço apologia do direito penal máximo. Por quê? Porque os outros países, nós temos que aprender. Os outros países estão nos ensinando o seguinte, olha, prevenir é melhor, muito melhor, sim, é mais barato. Inclusive, você tem países com um nível econômico similar ao nosso que estão diminuindo as suas populações carcerárias. Agora, veja só, e aí o plano do gasto. Vivendo nessa contradição, um país que está explodindo no consumo, a economia, quer dizer, é laureado como um exemplo, etc. Porque a inclusão se deu pelo consumo, não por direitos. Aí entra a questão-chave. Você levantou um ponto que é fulcral. Qual é? Exatamente na década que se diz que o Brasil ampliou o consumo, fez o consumo de massa social, se usa muito isso. Que inclusão social é essa que nós estamos na sociedade que se acaba na violência. Pronto, aí eu vou. Então, na década que o Brasil é registrado como um dos países, um dos territórios que ampliou o consumo e ampliou a monetarização, a renda das suas famílias, ampliou-se também o conflito. Bom, nós estamos com 53 mil assassinatos, anos 56 mil mortes no trânsito. Eu sempre coloco esses dois dados para entender que o número de assassinatos, que é absurdo, e o número de mortes no trânsito também é absurdo, ceifam aí 109 mil vidas, 110 mil vidas ano, que isso é um absurdo, uma loucura. É exatamente isso que eu queria dizer. Os países que ampliam o acesso ao consumo sem acesso a direitos, acesso à esfera pública, acesso à política, eles geram mais conflito. As cidades brasileiras estão ficando insuportáveis, Por exemplo, para quem viveu em Fortaleza nos anos 80, o que era a Fortaleza dos anos 80, o que é a Fortaleza, por exemplo, de hoje, há uma diferença gigantesca na sociabilidade. Hoje nós vivemos uma epidemia de problemas de saúde mental entre as pessoas, porque as pessoas estão ficando deprimidas, com pânico, é um outro problema. O estresse urbano, a violência no trânsito, essa destruição, essa crise urbana que nos faz pensar o seguinte: não é um problema de ordem legal, não é um problema da alteração simplesmente do marco legal. Seria fácil se fosse isso. O que nós precisamos, de fato, é um outro modelo. Nós temos uma crise de modelo político. Então, um país não vive. Aí eu sei que é um tema que você aprecia muito, que é o tema da própria política. Um país não vive sem um projeto político, sem um projeto de sociedade. Eu pergunto para você, qual é o projeto que está em disputa hoje no país? Simplesmente é nós ampliarmos o nível de endividamento das famílias, nos tornarmos uma sociedade com cidades, com megacidades cada vez mais violentas, o campo no Brasil esvaziando, como é o caso do Ceará. 75 cidades do Ceará estão tendo crescimento negativo, ou seja, crescem abaixo. Até a gente já vai entrar no caminho da política, não é? Mas esse não é um projeto de uma parcela significativa da esquerda que lutou contra a ditadura e que chegou ao poder, etc, etc. Nem toda a esquerda, uma grande parte da esquerda, inclusive dos partidos de esquerdas comunistas, etc, que lutaram pela redemocracia, pela Constituinte, pela anistia, etc, etc, chegou ao poder. Mas não é esse o modelo que foi implantado? Na verdade, o fato do PT ter chegado ao poder, não necessariamente quer dizer que esse projeto chegou ao poder. O Frei Beto tem uma frase que eu acho ótima: um operário no poder não quer dizer os operários no poder. Um operário no governo não quer dizer os operários no poder. O projeto político hoje é um projeto que ele claramente beneficia a algumas corporações econômicas. Ele permitiu a expansão do consumo durante 10 anos, bateu no teto. Hoje, na verdade, nós estamos vivendo aí destruição de direitos.
A presidenta Dilma disse que não ia mexer nos direitos nem que a vaca tossisse. A vaca tossiu foi cedo. Por exemplo, 2,5 milhões de jovens vão ser prejudicados agora com essa restrição do seguro-desemprego. Isso é mais precarização da juventude. 2,5 milhões. Sobretudo o jovem precarizado da periferia urbana, que ele tinha empregos muito rotativos, call center, construção civil, serviços, né, venda no varejo, aí ele vai ficar sem essa cobertura. Ele vai ficar sem essa cobertura. Portanto, nós estamos precarizando mais ainda os jovens. Então, me parece que está claro, quando a gente analisa os dados, eu gosto muito de falar a partir dos dados, né, concretos, para não ficar parecendo que sempre são ideias ao vento. Por exemplo, ano passado, Renato, foram 45% do orçamento geral da União, que corresponde mais ou menos a 900 bi, que foram para o sistema financeiro. Então você que está aí, que paga imposto, porque tudo que a gente paga vira imposto. E esse imposto vai ser distribuído entre os entes da federação. 37% da economia brasileira é tributação. Metade dessa tributação fica na União Federal. Dessa tributação que fica na União Federal e que compõe o orçamento geral da União, quase metade, 45% é quase metade, 45% foram para o pagamento da dívida pública. É dinheiro que falta na educação, é dinheiro que falta na saúde. Por isso que, eu gosto muito de dizer isso, né? O presidente Lula falava sempre que nunca antes na história desse país, os bancos ganharam tanto. Por isso que as grandes corporações bancárias estão absolutamente felizes. Os lucros semestrais que as corporações... Isso é uma contradição, né? Não, as corporações bancárias elegeram um ministro. O ministro da Fazenda, que já tinha sido secretário do Tesouro, saiu do banco, saiu do Bradesco. Então ele vai lá para ocupar a principal pasta da economia. Agora me diga, alguém que sai das hostes do mercado financeiro para controlar a economia do país, que é o ministério, o que ele vai fazer? O deputado do PT apoiou a Dilma no segundo turno. O PSOL não, apoiou? Eu votei nulo, inclusive. Foi. Era uma banda do PSOL. Uma banda, sim. Por quê? Porque naquele momento... Né, inclusive o vereador João Alfredo anunciou o voto na Dilma. Mas eu, inclusive, disse, eu não me engajo, porque reconhecia naquele momento que tem uma coisa acontecendo no Brasil que é interessante, né? Quando você acompanha a política, você passa a ver, às vezes, comparativos. Está havendo uma norte-americanização da política no Brasil. A gente pensa que nos Estados Unidos só tem democrata e o republicano. A gente pensa que só tem o PSDB. A gente pensa que só tem democrata e republicano nos Estados Unidos. Não. Tem até o Partido Comunista lá. Tem uma infinidade de partidos, só que eles são massacrados pelo sistema eleitoral. Só fica democratas e republicanos. Aqui, no Brasil, a gente está vivendo algo parecido. Tem essa norte-americanização da política. Tem o PMDB no meio. Que na verdade ele faz parte do que eu digo desse jogo de gêmeas inimigas, né? Um jogo de gêmeas inimigas. Portanto, né, só é possível acenarmos com um projeto político de longo prazo se, de fato, retomarmos a densidade democrática que fez com que, no final dos anos 70 e início dos 80, o Brasil tivesse uma grande mudança. Nós temos novos sujeitos querendo entrar em cena, para nós é muito relevante que esses novos sujeitos entrem em cena. É muito importante que novas formas políticas entrem em cena. E eu vou pedir um intervalo para a gente falar de reforma política, que é exatamente essa questão que está novamente na pauta. Foi criada uma comissão especial, ela já foi instalada em Brasília, já tem presidente e relator, e já tem um projeto que está tramitando, que é em cima desse projeto que as discussões vão ser centradas e discutidas. Já se fala aí em financiamento de campanha público, privado, misto, voto distrital, distritão, fim do voto secreto, voto facultativo, fim de reeleição, fim de coligação. Esse debate já começou, não é? E os analistas dizem que é muito bom que ele tenha começado agora no início já desse período legislativo, porque há mais de 20 anos o Brasil fala em reforma política, mas ela não sai do papel. Estou aqui com o deputado Renato Rosendo, do PSOL, deputado estadual. Eu vou para o intervalo, a gente volta já. A segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos. Ao Ministério Público cabe fiscalizar o correto e eficiente funcionamento dos órgãos de segurança. Ao cidadão, cabe denunciar situações que colocam em risco a cidadania. Procure o Ministério Público no seu estado. Ministério Público Federal. A voz da cidadania.
A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui com o deputado estadual do PSOL, Renato Roseno, que foi eleito na eleição do ano passado, 2014, com 59.887 votos e tornou-se o primeiro deputado estadual do PSOL. Ele, Renato, que consegue também o seu primeiro mandato político nas urnas. Deputado, o senhor vai integrar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, presidida pelo deputado Zé Ailton Brasil, e também vai atuar como membro da Comissão de Infância e Adolescência, que será presidida pela deputada Beth Rose, dois assuntos que o senhor tem uma larga experiência e uma militância nessa área. Como é que o pessoal vai se posicionar nesse conjunto da Assembleia? O senhor é um deputado de uma bancada de um deputado, não é só o senhor, tem outros partidos também que só tem. Como é que o senhor pretende? É o seu primeiro mandato político, o senhor já tem uma experiência, no entanto, é o seu primeiro mandato. Qual vai ser a característica do PSOL aqui na Assembleia Legislativa? Primeiro, oposição de esquerda, programática, né? Por ocasião do primeiro pronunciamento do atual líder do governo, deputado Evandro, eu fiz questão de apartilhá-lo para dizer isso. Olha, faremos oposição dura, mas sempre levando ao conjunto da sociedade os nossos posicionamentos críticos a esse modelo econômico que está sendo impulsionado, não só econômico e social, que está sendo impulsionado aqui no Ceará. Nós estamos vivendo, eu gosto de dar exemplos, porque o exemplo é a melhor forma da gente se comunicar. O Ceará está tendo uma das piores secas da sua história. Sem dúvida alguma, há uma escassez hídrica. Só que não está faltando água para todo mundo. Não está faltando água para a térmica do PECEM, por exemplo, está recebendo 1.000 litros de água por segundo. Né? A fruticultura irrigada está recebendo 900 litros de água por segundo. Então você veja que algumas comunidades hoje penam até para ter água para abastecimento humano, enquanto isso algumas atividades econômicas, uma única Mas elas empresa... Mas não emprego não, deputado? São importantes para a economia? A termoelétrica gera 398 empregos. 398. Você acha que vale a pena a gente gastar 6% da água do Estado com 50% da tarifa, 50% da tarifa de desconto eles têm, autorizado por essa Assembleia. Veja só, cearense, talvez você não saiba, a termoelétrica do PECEM recebe, com a autorização da Assembleia do Estado, desconto de 50% na tarifa da água, gastando 6% da água do Estado para um equipamento que você sabe disso, você é uma pessoa que é bastante informada. Hoje o nível de mecanização, de automatização é muito elevado. Então você vê grandes empreendimentos consumidores de incentivo fiscal, com largos subsídios, consumindo muitos recursos naturais, gerando uma cadeia produtiva de poucos empregos, mas com muita concentração de riqueza. Nós somos contra isso. Né? Nós somos oposição a isso. E nós queremos levar... Não tem, Renato, não tem democracia se não tiver o outro lado. Sem a nossa presença, o outro lado, a oposição de esquerda, a democracia perde. Mas agora, nós queremos isso. Essa democracia, aliás, é uma oposição que o senhor já disse, programática, etc. Mas no métier da Assembleia tem os embates, tem as articulações, quer dizer, as votações. Como é que o pessoal vai se juntar com outros partidos de oposição? Vai depender da matéria. Por exemplo, uma matéria que seja em favor das maiorias. Nós somos um partido que tem convicções ideológicas e vinculações muito evidentes com as classes trabalhadoras, com as maiorias sociais. Veja só. O pessoal parece muito com o PT do passado. Eu não sei, eu acho que os tempos são bem diferentes. Né? Até porque nós nascemos num tempo em que os movimentos sociais, né, eles estavam bastante recuados. O que eu posso dizer é o seguinte, é necessário haver vozes em nome daqueles que estão muito longe do poder econômico. Veja só, voltando ao tema da reforma política. Sim, vamos entrar Quem mais elege hoje deputado não é partido.
é o poder econômico, né? As campanhas são caríssimas, são milionárias. Nós que não recebemos dinheiro de empresa, a gente pena para eleger um. Por quê? Porque nossas campanhas são exclusivamente militantes. A gente são completamente transparentes. O pessoal não aceita, não é? Não recebemos dinheiro de empresa. Pronto, isso. Não recebemos dinheiro de empresa e somos contra. Não só nós, né? Engraçado. Até parece que é uma convicção solitária ideológica. A OAB, eu sou advogado, a OAB entrou com um adinho no STF, que a maioria, você sabe disso, já votou pela inconstitucionalidade do financiamento empresarial nas eleições. Está parado lá numa vistas do Gilmar Mendes. Exatamente, o ministro Gilmar Mendes solicitou vistas antes ainda da eleição de 2014, até hoje não devolveu esse. E já está definido, porque são 11 ministros do STF, 6 já votaram pela inconstitucionalidade do financiamento. Aliás, só tem 10, né? Porque ainda o 11º falta ser. Então, o que acontece? Então, por exemplo, a questão do financiamento, para nós, ela é muito relevante para mostrar o seguinte, olha, que exatamente aqueles que são ponto fora da curva, eles precisam estar aqui. Qual é a oposição que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma oposição que ela esteja em favor dessas maiorias. Eu persigo 2 princípios. Manter a coerência, né? Manter a coerência. Nossa força vem da coerência. Nossa força vem de onde? A nossa pequena força, humilde, serena. Né? Eu estou aprendendo muito. É o primeiro mandato do pessoal, meu primeiro mandato. Eu estou dizendo assim, olha, estou pisando no chão devagar. Né? Eu não estou chegando achando que estou causando, não. Estamos pisando no chão devagar e acho que é desse jeito que a gente vai continuar. Mas 2 coisas. A força tem que vir da coerência. Você falou há pouco, mas o PT era isso, o PT era aquilo e tal. Veja como a incoerência custou caro ao PT. Veja como a incoerência levou milhões de pessoas a perderem a crença na política. A incoerência não foi ruim só para o PT, foi ruim para o Brasil. Por quê? Porque fez com que milhões de pessoas não acreditassem. Sabe que, sobretudo os mais idosos, eu estou na rua, a pessoa diz assim, eu gosto muito de você, eu confio em vocês, acho vocês corretos, mas o que é que me garante que vocês não vão fazer que nem o PT? Eu respondo, me julgue pelo que a gente faz. Não me julgue por aquilo que eu não fiz e que outros fizeram. E, sobretudo, entenda que nós estamos tentando uma alternativa exatamente para não incorrer nos mesmos erros. Nós vamos errar? Nós vamos errar muito. Nós temos que ter humildade, serenidade para dizer que nós vamos errar muito. Mas nós não podemos cometer os mesmos erros que uma esquerda que tornou-se serviçal do poder econômico, ela cometeu. Então, para nós é muito importante perseguir a coerência. E a segunda coisa é que o mandato ele não substitui a luta real. Né? Hoje estiveram aqui comigo representantes, por exemplo, de comunidades que estão sendo atingidas pelo VLT. Comunidades, a Jangadeiro, a Aldaci Barbosa, Trilha do Senhor, a Lauro Vieira Chaves. Dá um exemplo aqui. Acabei de me reunir com essas lideranças. Estão lutando pelo reajuste do aluguel social, pelas suas moradias, pelo reajuste da indenização por unidades habitacionais, por uma coisa simples, informação. Qual é a diferença dessas comunidades? Elas estão em luta. Elas foram impactadas por um VLT que até agora não veio, em nome de uma Copa que não deixou os dividendos, que disse que iria deixar, mas aí as comunidades estão em luta, tendo seus direitos à moradia violados. Eu disse para elas a mesma coisa que estou dizendo aqui para vocês agora. O mandato não substitui a luta deles, o mandato apoia. Então, por isso, o mandato não substitui, ele apoia e fortalece. Portanto, o que nós perseguimos é coerência e um mandato que esteja a serviço. A legitimidade não vem do serviço. Deputado Renato Rosendo, reforma política. Foi instalada na Câmara, o presidente Eduardo Cunha instalou. É importante que esse debate comece e que saia alguma coisa. Eu pergunto, o que é que o pessoal pensa sobre a reforma política? Vamos lá. Reeleição. O pessoal é a favor do fim da reeleição? Segundo, voto facultativo, voto obrigatório. Terceiro, voto em lista ou distritão, que são os mais... Por exemplo, em 2010, o senhor foi vítima desse negócio do quociente. Se fossem os mais votados, o senhor tinha sido deputado federal. Não, teve deputado federal que entrou com metade do que eu tive. Pronto. Então, isso leva o pessoal hoje a defender o distritão? A gente defende o voto distrital... Perdão, a gente defende o voto em lista flexível, que eu vou explicar. Tá. Então, eu queria que o senhor posicionasse aí. O que é que o senhor pensa da reforma política? E o senhor acredita que agora pode sair alguma coisa dessa comissão? Bom, essa pergunta é fundamental. E nós aqui temos um mandato a favor da reforma. Né? Nós queremos também fazer a nossa reforma estadual. Acho que é muito importante fazer uma... Porque existem mecanismos aqui que podem ampliar a transparência. Para nós
Muito importante. Então vamos lá. Primeiro, com relação ao fim da reeleição. Voto, né, ao fim da reeleição, somos favoráveis ao fim da reeleição. Financiamento, somos favoráveis ao financiamento público exclusivo, exatamente para que a política não seja capturada pelo grande poder econômico. Terceiro, a questão do voto do sistema proporcional. Nós somos favoráveis ao sistema proporcional, mas você tem que saber em quem você está votando. Vou dar o exemplo, que o exemplo é claro. O deputado Tiririca teve 1.300.000 votos na eleição de 2010 para deputado federal. Ele se elegeu e fez mais 3. Né? Isso quer dizer o seguinte, que quem votou no Tiririca acabou elegendo Valdemar Costa Neto, que era mensaleiro. Né? Então, as pessoas votaram... O Enéas, quando se elegeu a primeira vez, elegeu nas costas dele uma deputada com 254 votos. Exatamente, com centenas de votos. Chegou nem a 1 milhar de votos. 254 votos. Exatamente, foi isso. A Edenir era uma senhora. Exatamente. Ela foi eleita, o Enéas também teve 1 milhão então, de votos, o doutor Enéas, famoso doutor Enéas, e elegeu uma deputada federal. Quer dizer, isso é uma excrescência da questão política. Por quê? Porque o voto em lista aberta como ele é hoje, ele não dá para as pessoas esse conhecimento. O que nós defendemos? Você vota num partido e num candidato. Ou seja, você vota num partido para saber que você está votando naquela lista ali, daqueles candidatos que o partido apresenta. Mas você, eleitor, você estabelece a ordem da lista. Isso já é praticado em alguns países, por exemplo, na Bélgica. Só para dar um exemplo aqui rápido. Ou seja, não é a burocracia partidária que diz quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Você diz, olha, a cidadania diz, olha, nós vamos dar 2 cadeiras. Agora uma pergunta que o eleitor pode estar fazendo. O eleitor pode chegar e dizer, não, eu vou votar no Renato Rosendo, mas eu vou votar no PMDB. Pode? Não, você vai dizer, na casa parlamentar você vai fazer o seguinte, olha, para deputado estadual... Eu vou votar no PT, pronto, mas vou votar no fulano de tal que é do PSDB. Pode? Como é que eu voto em lista flexível? É assim, como é que você pratica? Você diz, olha, eu vou votar aqui no PSOL. Só que no PSOL eu acho que a primeira cadeira tem que ser do X, a segunda tem que ser do Y. Então você diz qual é o partido que vai ter o número de cadeiras. Hoje o PSOL tem 1 cadeira no Parlamento cearense. Ele podia ter 4. Quem seriam os 4? Os 4 mais votados. Né? No voto em lista flexível, você vota no partido, você diz, olha, o partido da minha preferência é esse aqui, mas eu, nesse conjunto aqui, que está sendo ofertado por esse partido, eu voto nesse e nesse. Tem um conjunto de juízes que já apresentou proposta nesse sentido. Né? Essas propostas estão num site Reforma Política Democrática. Se você acessar Reforma Política Democrática, você vai ver um conjunto de Quer dizer que o senhor não concorda com os mais votados, não, como é o distritão? Não, porque o sistema proporcional, ele é importante. O distritão acaba com o voto proporcional. A coligação, aliás. A coligação proporcional. Nós somos favoráveis ao fim das coligações. Porque as coligações também viraram uma excrescência. Mercado. Nós somos favoráveis ao fim das coligações. Se houvesse o fim das coligações, não haveria 32 partidos. Por quê? Porque tem muita gente que funda partido para negociar a coligação. Se não houvesse as coligações, quem quisesse de fato se candidatar, iria procurar um partido já estabelecido. E isso iria, inclusive, ser muito bom o sistema, haveria um número muito menor de partidos, porque não haveria tantas coligações, portanto não haveria tantas agremiações. Somos favoráveis ao fim das coligações. Mas somos favoráveis ao sistema proporcional. Por quê? Porque é no sistema proporcional que as minorias se fazem representar. Então você garante também as minorias. Porque se você faz o voto majoritário, ou seja, o distritão, somente os grandes, o grande poder econômico vai eleger os seus. E a gente não pode ter uma democracia em que só quem tem muito poder acabe se elegendo. Agora eu vou levantar um tema que você não perguntou. Pois não. É o tema da revogabilidade de mandato. Que nome feio é esse, né? É o chamado recall. É o recall. É o recall. Você não deu o mandato, é importante que você possa tirar o mandato daquele que traiu o mandato. Mas isso já existe em vários Estados Unidos. Sob quais critérios? Pronto, aí. Que critérios? Né? Por exemplo, em situações de improbidade, de malversação, de claro desvirtuamento do programa apresentado, como foi o caso, por exemplo, vamos citar casos aqui, mais uma vez, recorrer à força do exemplo. Né? Todo mundo sabe que aquele ator americano, Schwarzenegger, né, ele foi governador da Califórnia, um dos estados americanos. Arnold Schwarzenegger. Exato. Como é que ele foi pela primeira vez? Porque houve o recall, ou seja, a revogabilidade, né, do seu antecessor e ele acabou ocupando a vaga. O que eu quero dizer? Nós defendemos que se você deu o mandato, você tem que ter critérios claros, objetivos, que lhe permitam que no caso de um parlamentar que traiu a confiança da cidadania, se inicie um processo de revogação desse mandato. Quinta questão, que para mim é fundamental também, é a própria
transparência da coisa pública. Quando a gente fala em reforma política, a gente pensa muito na reforma eleitoral. Mas a reforma política não é só a reforma eleitoral, é a reforma da coisa pública, que inclusive inclui o judiciário, o legislativo, o executivo. Como é que se dá hoje a estrutura de compras do executivo? Nós temos uma lei de licitações que ela é claramente inadequada porque ela acaba, ao fim e ao cabo, fazendo com que as corporações econômicas, né, se cartelizem e vençam um grande número de Deputado, o senhor licitações. falou num assunto aí, que é um problema no Brasil hoje, o Caixa 2, porque o financiamento público, ok, mas como é que a gente vai buscar? Porque o financiamento público não impede o Caixa 2, o Caixa 2 é um problema. A gente está vendo aí o que é o Caixa 2, né? Esses escândalos aí. Petrobras. Pronto, o caso da Petrobras. Petrobras. É o dinheiro irrigado para lá, para cá e vai para as campanhas. Tem uma proposta aí que copia um pouco o modelo americano, eu queria saber da sua opinião. Fundo. É do fundo, é um fundo, não é? É muito transparente, altamente fiscalizado. E o financiamento não de empresas, mas o financiamento de indivíduos dentro de um limite, há um teto em que o indivíduo, por exemplo, eu sou um empresário, eu sou simpatizante do pessoal, eu quero ajudar, e aí eu faço isso transparentemente. Isso não seria uma boa? Não seria uma possibilidade, concordo com você. Eu acho que entre o que tem hoje e o financiamento público exclusivo, o chamado financiamento por indivíduos, ele é uma possibilidade também. No nosso caso, nós somos um exemplo. Por exemplo, todas as minhas campanhas, eu fiz questão, e eu mesmo fazia isso, prestação de conta semanal, no site, estava lá, entrada, saída, o nome da pessoa, CPF, o cupom eleitoral, o recibo eleitoral, e o valor dela, com todas as despesas, gerava transparência. Né? No começo eu fazia isso sozinho, era de forma solitária. Depois a gente vê que você dá o exemplo e outros candidatos acabam fazendo a mesma coisa. Isso é muito importante para nós. Portanto, sem dúvida alguma, a ideia de ampliar a transparência reduz as possibilidades de corrupção. Lembrando sempre aqui ao telespectador, só há corrupção porque há corruptor. E o corruptor, em geral, ele é do grande setor privado, que ele acaba, inclusive, prejudicando toda, né, a sociedade, porque ele privatiza, né, o recurso público. Por isso, então, quando a gente pensa na reforma política, não é só uma reforma das eleições, é uma reforma de como se dá toda a gestão da coisa pública. Agora, deputado Renato Roseno, chamando aí até pela sua inteligência, nesse dado aí do corruptor, que é um fato, mas nesse caso aí da Petrobras, fica muito claro ali que não tem inocente ali naquele negócio. Não, ali não. O agente público não pode dizer que foi corrompido pelo empresário, nem o empresário acusa de estabelecer. Não, ali tem uma cota. Ou eu dava ou não tinha os contratos. Isso. Aí girou esse negócio. O empurra. Não, eu tinha que dar, porque senão não tinha contrato, porque a regra era 1% para fulano, para Beltrano. Aí o agente público disse que a regra, aí nesse jogo de empurra, os dois querem passar de vítima. Não, ali não é vítima ali nesse negócio. Ali tem um tripé que é perverso. Qual é? É o gestor público, no caso o gestor da coisa pública, o setor privado, que tem interesse nas obras, e o financiamento de campanha, sobretudo dos parlamentares. Então você pega, ou seja, como o financiamento ele é privado, né, eles faziam contratos fraudulentos para conseguir caixa para o financiamento. Mas para ter os contratos fraudulentos, você tinha que ter, né, a corrupção da gestão. Então é um tripé de um sistema. Tem que quebrar esse sistema. Aí não tem anjo. Não tem. Ao contrário, acho que a população, as pessoas estão absolutamente enojadas. Enojadas. Não tem outra palavra. Você viu uma pesquisa, 71% dos brasileiros têm ojeriza a partidos políticos, mas isso é ruim. Olha só, eu ando na rua, eu ando muito na rua, ando muito no centro, converso muito com as pessoas dizem isso. Olha, tem gente que diz para eu sair da política. Tem gente que acha que não tem mais jeito. Tem gente que acha que eu vou me corromper. Tem gente que faz aposta. Né? Diz, quero ver você e tal. Eu digo para as pessoas o seguinte, olha, só tem saída para a sociedade na política. A gente não pode sair da política. Se a gente sai da política,
Né? O que será do futuro? O que será do presente e do futuro? Porque quem define a economia é a política, quem define a política de saúde é a política, quem define se vai ter mais incentivo para transporte coletivo ou de transporte individual é a política que ordena a vida. Se tem uma crise no mundo, é a crise da política, porque se as pessoas tivessem consciência, organização, soubessem que elas podem fazer as alternativas virarem ações concretas, o mundo já tinha mudado. Agora, obviamente, nos falta consciência, nos falta organização. Deputado Renato Rosendo, eu queria agradecer, só citando aqui que o deputado, além de advogado, também é servidor público federal, não é isso? Deputado aprovado em concurso público, ele é analista técnico de políticas sociais, lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje, inclusive, a minha categoria, a categoria de analistas de políticas sociais, uma categoria voltada toda para a gestão da política social, concursada. Fizemos, inclusive, lá em Brasília, um ato na frente do Ministério do Planejamento, reivindicando um trato digno na nossa categoria. Portanto, eu me orgulho também de estar como servidor público federal. Carreira? A nossa gratificação de desempenho até hoje não foi regulamentada, falta um decreto, prejudica aí um grande número de servidores, uma carreira em que a grande quantidade da carreira ela é pós-graduada em política social, faz um serviço importante ao país, que é gerenciar a saúde, a educação, o desenvolvimento social, portanto, presta um serviço importante ao país, e o Ministério do Planejamento, enquanto ele é muito generoso com os bancos, ele é muito draconiano conosco. Deputado Renato, obrigado por ter vindo. Parabéns pela sua eleição, sucesso. Não, eu agradeço e eu espero que voltar aqui à questão de ordem para discutir a reforma política e outros temas de interesse da maioria da sociedade. Vamos fazer bons debates aqui no programa. Com certeza, obrigado. Muito bom tê-lo hoje aqui no Questão de Ordem. Deputado Renato Rosendo, deputado estadual do PSOL. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Thank you.